Com a ajuda de Deus, nós vamos ler o livro, o capítulo 11 do livro de Número, as murmurações dos israelitas. E aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e o consumiu, e os que estavam na última parte do arraial. Versículo 2: E então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. No versículo 3: E pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acenderam entre eles. Versículo 4: E o vulgo que estava no meio dele veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? No versículo 5: Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. No versículo 6: Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 7: E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Versículo 8: E espalhava-se o povo a colhia em moinhos, e moía ou nenhum grão, e pisava em panela, e o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Versículo 9: E quando o orvalho descia à noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Versículo 10: E então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e o pareceu mal aos olhos de Moisés. No versículo 11: Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Versículo 12: E concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me disseste: leva ao teu colo, como o aio leva o que cria a terra, que juraste aos seus pais? Versículo 13: De onde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim chora, dizendo: dá-nos carne a comer. Versículo 14: Eu só não posso levar a todo este povo, porquanto muito pesado é para mim. No versículo 15: E se assim fizer comigo, mata-me. Eu, peço-te, tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. No versículo 16: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta a mim 70 homens dos anciões de Israel,
de quem sabe que são anciões do povo, e os seus oficiais os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. No versículo 17, então eu descerei ali e farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Contigo levarão o cargo do povo, para que tu só e não o leves. Versículo 18. E darás do povo, santificai-vos para amanhã, e comerei carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nós íamos no Egito, e pelo que o Senhor nos dará carne, e comereis. Versículo 19, não comereis um dia, e nem 2 dias, e nem 5 dias, e nem 10 dias, e nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, e até que vos afasteis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por quê? Por que sai? Por que saímos do Egito? No versículo 21, e disse Moisés: 600.000 homens de pé a este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro. No versículo 22, degolar-se-ão para ele ovelha e vacas que lhe bastam, ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhe baste. Versículo 23, porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Versículo 24, e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e pôs de toda da tenda. Versículo 25, e então sucedeu na nuvem, e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre ele 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. No versículo 26, porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre ele o espírito, porquanto estava entre os inscritos, e ainda que não saíram a tenda, e profetizavam no arraial. No versículo 27, e correu um moço, e o anunciou a Moisés, disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. No versículo 28, e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lo. Versículo 29, porém Moisés lhe disse: tem tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe disse ao seu espírito. Versículo 30, depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia em uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial e a quase dos côvados sobre a terra. Versículo 32, então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes, e o que menos tinha colheram 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial.
No versículo 33, e quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. No versículo 34, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. No versículo 35, de Quebrote Atavá caminhou o povo para Hazerote e passaram em Azarote. Aqui, meus irmãos, são as murmurações do povo. Deus não gosta de murmuração. Então você está passando luta, está passando prova, está passando de glória a Deus, que no tempo certo Deus coloca as coisas tudo no seu devido lugar, tá bom? E que a graça do Filho de Deus permaneça em vosso coração e que você possa meditar nessas palavras. Que Deus abençoe grandiosamente.